cumprimentar a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez, compartilhando com os irmãos a alegria do Espírito Santo. Estava falando aqui para o pastor Márcio que é uma grande honra estar aqui hoje, pregando os vasos de Deus. É um privilégio. Irmãos, eu estou acostumado a estar ministrando a palavra do Senhor, mas hoje parece que tem algo diferente. Estou alegre, estou me sentindo honrado de estar aqui hoje. Porque tem pessoas aqui cheias de Deus. Tem pessoas aqui que Deus usa mais do que eu. E ainda estava perguntando para o Senhor, Senhor, tem certeza, Pai, que é eu que vou ministrar nessa noite? E fiquei perguntando para Deus, se é outra pessoa, Senhor, me revela que eu vou passar o microfone, Senhor, para essa pessoa. Sabe o que Deus falou para mim? Nada. Então vai ser eu mesmo ministrar. Mas graças a Deus que não é o homem que fala, mas sim o Espírito Santo de Deus. Abra as vossas Bíblias, irmão, no livro de Atos, capítulo 10. Vamos ser submissos ao título desse encontro, Atos 10. Enquanto você procura, quero agradecer aqui o pastor Márcio por confiar mais uma vez, irmão, estar ministrando a palavra do Senhor. Jesus abençoe muito a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Também estou contente de ver alguns irmãos que faz tempo que eu não vejo. Nosso presbítero Bruno, meu amigo, congregamos juntos. Era para estar pastoreando lá no Imperador, mas me mandaram lá para o Rodolfo Pirani, juntamente com a sua excelentíssima primeira-dama, né, sua esposa. Também agradecer o pastor Milton, meu amigo particular, está aqui nos privilegiando. Também os obreiros que estão à minha retaguarda aqui. Deus seja louvado pela vida de vocês, amém? Glória a Deus. Quem achou, diga, eu achei. Eu achei. Quem não achou, diga, misericórdia. Faça a campanha da boa vizinhança, irmão. Adota esse irmão que ainda não achou, amém? Também está o pastor Renato ali atrás. Pastor Renato é meu amigo. Prepara o playback, viu, Vaz? Hoje você não corre, não. O anjo pega você hoje pelo cabelo. Vai levantar esse tupete seu aí. Hoje você não pode, não. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Atos capítulo 10, no seu versículo 11, diz assim: E viu o céu aberto, e que descia um vaso. Repita comigo, descia um vaso. Como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra. Repita comigo. Descia um vaso. Descia um vaso. Olha para o teu irmão e fala assim: descia um vaso. Descia um vaso. Eita, coisa boa. Agora você vai abrir as vossas Bíblias lá no livro de João. João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Deus mudou o mistério aqui, irmão. Coisa boa. Deus mudou o mistério aqui. Aleluia! Glória a Deus! Hoje o chicote vai estralar, irmão. Eita, coisa boa! Eu gosto assim. O chicote hoje vai estralar. Olha para o teu irmão e fala assim: o chicote vai estralar. Aleluia! Olha para ele e fala assim: o chicote vai estralar no lombo do cão. Versículo 23 e 24 diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa os que o adorem em espírito e em verdade. Repita comigo: espírito, espírito. E em
verdade. Espírito e em verdade. Pode tomar os vossos assentos. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Assim que é bom. Irmão, nós vemos aqui uma passagem bem conhecida. A passagem do centurião chamado Cornélio. Aqui, irmão, se encontra um relato da Bíblia Sagrada que verdadeiramente mostra que ninguém é salvo por causa da bondade. Aqui, Atos capítulo 10, nos mostra verdadeiramente, mediante a palavra do Senhor, que ninguém é salvo por causa da bondade. Nós vemos aqui, irmãos, que Deus fez uma promessa para Pedro. Deus fez uma promessa para Pedro que é o seguinte, que ele ia pregar para os gentios. E nós vemos, irmão, que depois que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, depois que ele andou com os seus discípulos, depois que ele foi levado ao céu, antes de ele ser levado ao céu, ele disse assim: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Jesus mandou ele ficar em Jerusalém, não só ele, mas também os seus discípulos, para que viesse ser revestido de poder. E nós vemos que lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus ele disse assim: recebereis poder quando descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus ele disse assim: você vai receber virtude, você vai receber poder, você vai receber autoridade da minha parte. E Jesus ele disse assim, lá em João capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, quando Jesus começa a preparar o coração dos seus discípulos, dizendo assim: eu vou, mas aonde eu vou vocês não podem ir. Mas não se fica triste não, porque eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vem da parte do meu Pai, a qual o mundo não pode receber. E ele vai falar daquilo que é meu, ele vai receber daquilo que é meu. Ele vai me glorificar. Mas por que eu falo que ele vai receber daquilo que é meu? Porque tudo que é meu é do Pai, e tudo que é do Pai é meu. Por isso que eu falo que ele vai receber do que é meu, e tudo que ele ouvir de mim, ele vai falar para você. Aleluia. E a palavra consolador, irmão, quer dizer paracleto, ou num grego mais profundo, ou num grego mais antigo, irmão, quer dizer outro igual a mim. Ou seja, Jesus ele disse assim: eu tenho que ir, porque se eu não for, ele não virá. Mas não se preocupa não, ele é igual a mim. Ele vai andar com você, viver com você, morar dentro de você, comer com você, onde você for, ele vai com você. E a Bíblia diz assim que tinha que se cumprir a promessa do Pai, a descida do Espírito Santo de Deus. E também lá em Ezequiel, no profeta Ezequiel também diz assim: olha, no capítulo 36, eu vou trocar o coração de pedra, vou dar um coração de carne, eu vou tirar desse espírito e vou colocar do meu espírito. Aleluia! E colocarei dentro dos seus corações os meus mandamentos, estatutos, preceitos, para que venha andar nele. Davi queria fazer um templo para Deus. E Deus disse assim: onde eu vou morar? Se tudo é meu, se eu construir toda a terra é minha e tudo que há nela é meu. Mas lá no livro de Ezequiel, Deus diz assim: eu vou fazer uma morada para mim, não feita por mão de homens, mas feita com a mão da criação. Glória a Deus! E isso aconteceu, irmão. E isso aconteceu quando veio o Espírito Santo de Deus, quando desceu a virtude do Espírito Santo, quando desceu a autoridade do Espírito Santo. Pedro, que era aquele homem bruto, ou seja, aquele homem do interior, que para colocar uma coisa na cabeça dele, só Jesus. Porque Pedro era assim. Pedro ele tomava a frente de tudo. Você conhece a história de Pedro.
Senhor, vou estar contigo até na morte. Pedro, eu te conheço, Pedro. Antes de você ser formado no ventre, eu já te conheci, Pedro. Eu já te conheço, ó. Mas eu sei, Pedro, por causa da tua atitude, eu vou te dar a chave do reino do céu. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. O que você desligar, está desligado, Pedro. Eu sei que você é ousado, Pedro. Eu sei que você não pensa para ir para cima, Pedro. Eu sei que você me ama, Pedro. Mas não esquenta, não. Eu vou moldar a tua vida, eu vou moldar o teu caráter. Eu vou tirar essa rapina que está dentro do teu coração, essa sujeira que está dentro do teu coração. Não se preocupa, não, Pedro. Quando o meu espírito descer sobre você, você vai se tornar em outro homem. Não é assim? Nós vemos aqui que depois que Jesus subiu, era 500 pessoas, mas só 120 perseveraram. Eram 500 pessoas, mas só 120 perseveraram. Olha para o teu irmão e fala assim: já está começando a entender ou não? E a Bíblia diz assim, que ele estava reunido num só lugar, no mesmo espírito, num só pensamento, numa só coinonia, ou seja, numa só comunhão, no mesmo intuito, numa mesma visão. Não estava um querendo ser melhor que o outro, não. Não estava um querendo ser mais estrelinha do que o outro, não. Não estava um querendo cantar mais que o outro, não. Não estava um querendo pregar mais que o outro, não. Não era estrelinha, não. Estava todo mundo na mesma comunhão, no mesmo pensamento, no mesmo intuito, o que? Esperando a promessa do Pai. Olha para o teu irmão e fala assim: o chicote vai estralar, irmão. O lobo do cão. Aleluia! Se você vê, irmão, um cortando o peito assim, não gostando da mensagem, não esquenta não. Não é ele não, que está dentro dele. Porque a palavra de Deus não mata ninguém. Hoje é encontro de vaso, irmão. Hoje é mocotó, irmão. Num só lugar, num só uma comunhão, num só espírito, buscando a Deus, buscando a promessa do Pai. E a Bíblia diz assim que de repente veio um vento impetuoso, tomou todo aquele lugar, veio um barulho, e todos começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas, isso mesmo, e vinha como línguas, como de fogo, vindo sobre a cabeça de cada um. Ou seja, o que é línguas como de fogo que a Bíblia diz aqui? Irmão, era uma bola de fogo, aonde a bola ia, era que nem um cometa, fazia aquela língua. Isso mesmo, por isso que falava línguas como de fogo. Lembra quando você pega uma lanterna, você fica assim, você vê o rastro dela? Era a mesma coisa. Era isso que a Bíblia estava dizendo aqui. Era uma bolinha de fogo correndo na cabeça de todo mundo, porque o Espírito Santo de Deus fica vindo como fogo, como João Batista tinha dito: vem um após mim, que eu não sou digno nem de desatar as alpacas dos teus pés, mas ele batizaria com fogo e com o Espírito Santo de Deus. Aí todo mundo começou a dizer assim: essa hora da manhã está todo mundo bêbado, mas é o mesmo Pedro, que era turrão, o mesmo Pedro, que quando falava que a madeira era pedra e a pedra era madeira, ninguém tirava da mente dele, ninguém tirava do coração dele. Quem é mais antigo está entendendo? Aquele pessoal do interior, para você colocar algo na cabeça dele, parece que é difícil. Isso é a mesma coisa, Pedro era assim, mas quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida dele, quando o Espírito Santo desceu sobre a vida dele, mudou aquele homem, mudou o caráter de Pedro. Aí Pedro toma a voz daquele homem sem estudo, aquele homem que só sabia pescar, ele levantou e disse assim: não, ninguém está bêbado aqui, não. Isso é o que o profeta Joel disse lá atrás, que se cumpria, está se cumprindo em parte a promessa de Deus aqui hoje, está se cumprindo em parte a
diz assim, essa é a promessa, a parte da promessa. Que Joel disse que derramaria do teu espírito sobre toda a carne. Irmão, ele começou a pregar na sua simplicidade. Aqueles que conheciam Pedro dizem assim, é o Pedrão? É o Pedrão? É o Pedrão que está pregando? É o Pedrão mesmo, aquele burrão? É Pedrão que está pregando? É Pedrão que está pregando. Mas ele está diferente. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com Pedro era o Espírito Santo que estava sobre a vida de Pedro. E 3 almas se converteram a Deus. Presta bem atenção, irmão. Passou mais algum tempo, Pedro estava pregando e mais 2.000 almas, ou seja, 5.000 almas se converteram a Deus. Mas presta bem atenção, Pedro era judeu, irmão, ele tinha então o costume dos judeus, mas quando chega aqui em Atos capítulo 10, Deus chega num homem chamado Cornélio, um centurião da corte chamada italiana. Era um homem temente a Deus, ele não era um prosélito, ele não tinha se convertido ao judaísmo, não, irmão. Ele era temente a Deus, ele buscava a Deus, ele seguia as tradições dos judeus, isso mesmo. Se você olhar aqui no livro de Atos, capítulo 10, você vai ver que ele estava orando na hora nona, ou seja, 3 horas da tarde. Era costume dos judeus orar neste horário, buscar a Deus neste horário. A Bíblia diz assim, irmão, que Cornélio, ele ajudava os pobres, dava esmola para os pobres e ajudava os judeus que eram menos favorecidos financeiramente, mas ele ajudava. Mas a Bíblia diz assim, que as esmolas de Cornélio subiu até a Deus, a sua oração subiu até a Deus e ficou no memorial de Deus. E também a Bíblia diz assim, irmão, por causa da atitude dele, Deus intentou no seu coração de salvar Cornélio. Ou seja, não é a pessoa sendo boa ou a pessoa sendo má que vai ser salva, não, mas é pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. É só Jesus que salva, é só Jesus que liberta, é só Jesus que mostra o caminho do céu. Glória a Deus. Desceu um anjo e disse assim, vai a Jope, lá bateu um homem chamado Simão, de sobrenome Simão, está na beira do mar, uma das casas à beira do mar, na casa também de um homem chamado Simão, mas curtidor de couro. Vai lá e manda ele vir aqui, porque ele vos falará acerca do caminho. A Bíblia diz assim, que aquele irmão, que aquele Cornélio, aquele centurião, ele chamou 2 dos seus servos e chamou um dos soldados que também era temente a Deus, que explicou o que aconteceu, porque na oração Deus apareceu para ele por meio do anjo. E a Bíblia diz assim, que aqueles 3 homens foram até a Jope e andaram 48 quilômetros. Saíram no dia, chegaram no outro. Mas a Bíblia diz assim, irmão, que perto da hora sexta, ou seja, meio-dia, Pedro subiu para o terraço da casa, como o costume dos judeus, porque os judeus buscavam a Deus 3 vezes ao dia. Dobrou o seu joelho e eu estava buscando a Deus. Mas a Bíblia diz assim, como era perto do meio-dia, ele estava com fome. E ele foi arrebatado, um arrebatamento de sentidos. E a Bíblia diz assim que ele viu um vaso descendo, como fosse um lençol, atado nas 4 pontas. E dentro desse vaso, ou junto com lençóis, tipo um lençol, tinha vários animais. Animais quadrúpedes, répteis e aves do céu. Ou seja, animais puros e imundos. E a voz disse assim, Pedro, levanta, mata e come. Ele disse, longe de mim, Senhor, entrar alguma coisa comum ou impura dentro de mim. E por 3 vezes aquela voz disse assim, não chame de comum ou imundo aquilo que eu purifico.
A Bíblia diz assim que eles frequentavam o templo, mas tinha uma plaquinha dizendo assim, que tinha até um limite aos gentios a entrar no templo. E se passasse daquele lugar onde estava a plaquinha para dentro, eles morreriam, era digno de morte. Ou seja, a culpa ia cair sobre eles mesmos. E o judeu que se prestava, irmão, não entrava na casa de um gentio. Por quê? Porque se tornava imundo. Se um judeu tocasse no gentio, como eu estou tocando no pastor Márcio, ele se tornava imundo. E ele só se purificaria ao pôr do sol. Ou seja, Deus tinha que tratar no coração de Pedro, mesmo ele tendo o Espírito Santo de Deus. Deus tinha que tratar dentro do coração de Pedro antes de Deus entregar o que Deus prometeu na mão dele. Olha para o teu irmão, começa a dizer, já está começando a entender ou quer que ainda continue? Pode falar para ele, está entendendo ou não? Deus tinha que trabalhar no coração de Pedro. Deus tinha que trabalhar no coração de Pedro. Deus tinha que tratar com Pedro. Porque se Deus não tratasse com Pedro, irmão, quando aqueles homens chegassem até Pedro, Pedro não iria com eles. Deus tinha que tratar no caráter de Pedro. Deus tinha que trabalhar no interior de Pedro. Deus tinha que tirar essa rapina dentro do coração de Pedro antes da promessa de Deus se cumprir na vida de Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro era orgulhoso. Pedro, ele se sentia, como vamos se dizer, irmão, Pedro se sentia diferente, ou seja, se sentia raça eleita. Os judeus se sentiam assim. Isso mesmo, os judeus convertidos, irmão, eles se achavam melhor. Eles diziam assim, só nós vamos se salvar. Só nós, os judeus, somos dignos de receber a promessa do Pai e de entrar dentro do reino de Deus. Mas Deus, conhecendo o homem no oculto, no profundo, no escondido, estava dizendo, nananina não é do teu jeito não, nananina não,
casa daquela irmã para fazer o que lá? Eu vou naquela igreja fazer o que lá? Você viu os irmãos como pula? Olha isso. Ai, aquele irmão que vai pegar, se eu soubesse, nem teria ido para a igreja. Você viu a irmã subiu de calça no púlpito? Deus me livre. Deus me livre, a igreja da porta larga. Ei, quem de Deus vai quebrar o teu preconceito? Ei, o chicote vai estralar na bomba de neguinho aqui hoje. Porque o cão já saiu, mas às vezes fica sendo egoísta. Não pega eu no final não, pega ele. O compadre é ele que me chamou para pregar. Eu estou fazendo aquilo que Deus mandou. Aleluia, Deus. Deus tratou no caráter de Deus. Olha para o teu irmão e fala assim, já está começando a entender ou não? Irmão, quando você compra uma televisão nova nas Casas Bahia, você tira aquela televisão velha de tubo de 29 polegadas, aí você compra uma de LCD ou de plasma, ou de LED, aí o que você faz lá na sua sala? O que você faz? Você tira o velho, não é? Para colocar o novo. E quando você tira aquela televisão velha, como que está lá atrás? Cheio de poeira, não é isso? Não é assim, irmão? Não é assim? E antes de colocar a televisão nova, o que você faz? Hã? Não entendi. É a mesma coisa que Deus está fazendo hoje. Para colocar o novo tem